Bom dia, graças a Deus por mais esta noite de sono, de descanso, ainda bem, graças a Deus por estarmos bem, por termos a oportunidade de levantarmos bem e por mais um dia se abrir diante de nós para vivermos pela graça e para a honra e para a glória do nosso Deus. Nós vamos continuar com a nossa devocional. E bom dia, Margarida. Nós vamos continuar com a nossa devocional em Daniel e vamos aprender um pouquinho mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas acerca sobre esse livro. Nós vamos então orar agradecendo ao Senhor por mais esse dia e por mais essa oportunidade e partirmos para o nosso texto. Ok? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por mais este dia que nos dá e gratos pela Tua graça e bondade, gratos porque sabemos que Tu estás no comando de todas as coisas, inclusive de cada aspecto de nossa vida. E porque também, ó Deus, Tu tens propósito em tudo, louvado seja o Teu nome por isso. A partir do texto que vamos nos deter hoje, eu peço que o Senhor fale ao coração dos Teus e que nos ensine, Deus, sobre tudo aquilo que diz respeito a este texto, tornando-nos assim cientes das tuas obras e dos princípios que tu usas para reger o mundo, mas também as nossas vidas. Em Jesus oramos. Amém. Vamos lá para Daniel, então. Daniel capítulo 1. Ontem nós lemos todo o bloco, né? Mas hoje nós vamos ficar apenas do verso 1 até o verso 4. Então, diz assim, a partir do versículo 1, queria dar bom dia a Damares e ao Valério, também nos assistem. Deus os abençoe, viu? Vamos lá. Daniel capítulo 1, do verso 1 ao versículo 4, diz: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Até aqui. Hoje nós vamos tratar de dois aspectos muito importantes que dizem respeito à nossa vida. O primeiro aspecto diz respeito à questão do governo de Deus sobre nós. E tudo, irmãos, nunca podemos perder a consciência, a ciência, aliás, de que tudo, nós sabemos disso, mas é bom sempre lembrar, deixar gravar, tudo o que acontece conosco passa pelas mãos de Deus. Sejam boas questões e bons momentos, ou sejam maus momentos. Veja, a partir do versículo 1, ele vai situar aqui, cronologicamente, então, a investida de Nabucodonosor contra Jerusalém. E essa investida, ela se dá, historicamente falando, no ano
que Nabucodonosor vence uma batalha contra o Egito, que na época era ah, uma potência, um país muito forte, que tinha poder sobre todos os territórios vizinhos, tinha um reino também. E Nabucodonosor ganha uma determinada batalha, vence uma determinada batalha, fazendo com que a Babilônia agora se tornasse um poder, a nação cujo poder agora estava em vigor em relação às demais nações. E nessa mesma data que ele vence o Egito, então ele investe contra Jerusalém. Isso é datado no verso 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E aí o verso 2 nos mostra justamente um aspecto da soberania de Deus. Ele diz: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar. O Senhor lhe entregou. Significa que a vitória de Nabucodonosor sobre o Judá não teve êxito somente pelo aspecto militar, pela capacidade militar, pela inteligência de seus comandantes, pela habilidade de seus soldados. O Senhor lhe entregou. Está focalizando o êxito nas mãos de Deus. Deus deu, Deus permitiu, Deus deixou que Joaquim caísse nas mãos de Nabucodonosor. E por que isso se dá? É a maneira como Deus utiliza para disciplinar o seu povo quando o seu povo erra. Mas não porque Deus pode ser visto como alguém sem paciência, Deus pode ser visto como alguém intolerante, de maneira alguma. Antes de Deus fazer alguma coisa desse nível, ele avisa há muito tempo. Ele avisa, ele corrige, ele chama, ele dá a conhecer. E os profetas sempre avisaram. Isaías avisou muito que isso poderia acontecer. Jeremias avisou muito que isso poderia acontecer. E tantos outros profetas também avisaram muito que isso poderia acontecer. E Isaías, no caso, foi o último profeta a falar nesse sentido. Mas quando Isaías fala, já não é mais um aviso. Na boca de Isaías já é uma determinação. Né? Quando Deus chama Isaías justamente para falar: olha, chega, já fui, já falei, já avisei, o pessoal não ouve, então agora eu tomei uma decisão e eu não volto atrás. Então, já em Nabucco, já em Isaías, Deus já havia tomado essa decisão. Justamente por isso que em Isaías não há conversão de ninguém. Muito interessante isso. Isaías foi um dos maiores profetas do Senhor, mas ninguém se converte no ministério de Isaías, ao ponto dele dizer: Senhor, quem ouviu a nossa pregação? E por que ninguém se converte? Porque Deus já havia determinado o seu julgamento sobre a nação. Então, e Deus utiliza-se de pessoas, neste caso, que não tem nada a ver com ele. Deus vai sempre utilizar o justo para julgar o justo. Não necessariamente. Né? O livro do profeta Abacuque nos mostra também justamente isso, quando Abacuque tem orado e colocado diante do Senhor as injustiças do povo de Israel. O capítulo 1 de Abacuque já inicia assim: Abacuque dizendo: Senhor, por que eu tenho falado de injustiça, tenho falado de uma série de coisas contra a palavra do Senhor, e o Senhor não reagiu? E aí a resposta de Deus é: olha, eu já determinei que eu vou levantar um povo mau, ruim, e esse povo vai marchar sobre Israel, e ele será o meu julgamento sobre Israel.
Abacuque não entende, ele fala, mas como é que o Senhor, sendo tão justo, tão bom, utiliza um povo pior do que o teu povo para servir de julgamento? E a resposta de Deus é que ele utiliza quem ele quer. Não tem o que falar, não tem o que debater. Ele utiliza quem ele quer. No final da história, ele diz para Abacuque o seguinte, que esse povo que hoje estava sendo utilizado como instrumento de justiça seria também julgado no futuro e receberia também a punição pelos seus erros, mas que, num determinado ponto, ele era o instrumento escolhido por Deus para julgar. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da vida de um país, ele está no controle da vida de pessoas, e tudo que acontece, acontece debaixo da permissão do Senhor. O Senhor lhe entregou, ou seja, entregou a Nabucodonosor Jerusalém, Judá e assim todo o reino. A segunda questão tem a ver com Daniel e seus amigos. A partir do terceiro verso, diz assim: Disse o rei Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Você deve se recordar que os judeus falavam hebraico e os babilônicos falavam aramaico. O aramaico era uma língua semelhante, num certo sentido, ao hebraico, mas era um tanto quanto tinha ali as suas particularidades. Então, o que o texto registra é que na primeira deportação de pessoas, foram 3 ao longo da história, não foi só uma. Na primeira deportação, Daniel e seus amigos foram para Babilônia. E ele era jovem, né? Ele não era, quando ele foi para Babilônia, ele era jovem. E Deus manda, desculpa, Deus não, embora não passe pela mão do Senhor, aliás, embora passe pela mão do Senhor, Nabucodonosor manda que jovens fossem levados à presença dele. Como nós falamos ontem, a intenção de Nabucodonosor é que estes jovens servissem de, vamos dizer assim, de intermediário entre os babilônicos e os judeus, no caso, ali dos jovens judeus. E porque eles morariam ali agora, eles não iriam mais embora. Né? A vida deles na Babilônia seria semelhante à vida debaixo do poder do Império Romano, quando Jesus nasce. Né? Eles tinham uma certa liberdade de culto, tinham uma certa liberdade de vida, mas eles eram escravos. Então eles viveriam ali. E ele precisava de pessoas que fizessem essa intermediação com o povo, para que o povo não se tornasse rebelde, para que o povo fosse obediente, para que o povo andasse na linha e fizesse aquilo que o povo dominador desejasse. Então, Nabucodonosor manda que jovens fossem levados à presença deles para que eles aprendessem a cultura e a língua dos babilônicos. Em outras palavras, eles teriam que aprender a visão de mundo dos babilônicos, né, para ensinarem ao seu povo, para tornar então o povo de uma forma mais fácil, um pouco mais manobrável diante dos interesses da Babilônia e até, num certo sentido, tentar até convertê-los à cultura e à religiosidade dos babilônios. E nesse ponto entra Daniel e seus amigos. E é muito interessante, como nós falamos ontem,
que o rei ele faz isso tentando seduzir a Daniel e seus amigos. Ele faz isso apelando para vaidade. Ele não coloca uma dor, é, grilhões. Ele não faz isso pelo medo. Ele não faz isso pela ameaça. Ele chama a atenção. Ele eleva a visão desses jovens sobre si mesmos. O próprio texto já está dizendo que eles eram, na avaliação ali dos babilônicos, eles já eram os melhores dentre os melhores, porque ele diz: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento. Então, quer dizer que já eram pessoas que já tinham certa instrução no seu próprio reino. E essas pessoas que já eram instruídas no seu próprio reino, por isso que ele utiliza pessoas da realeza e da nobreza, pessoas que já tinham conhecimento maior, por causa dessa característica da realeza e da nobreza, essas pessoas seriam os escolhidos para essa instrução. E ele leva Daniel e os seus amigos para lá. E é nesse ponto que vamos dizer assim, as oportunidades, mesmo no campo da adversidade, as oportunidades que nós recebemos. Quando nós recebemos uma oportunidade em meio à adversidade, Deus não fez aquilo porque nós somos os melhores. Deus não fez aquilo, pelo menos em determinada área, as pessoas, nós nos destacamos em determinadas áreas em relação a outras pessoas por causa dos dons, das facilidades que nós adquirimos, por causa do conhecimento, por causa da competência, das questões diversas da vida que nós adquirimos, né, ao longo da história. Não é que uma pessoa é melhor do que a outra, mas no campo da formação de profissão, nós estudamos, as pessoas estudam mais do que outras em determinadas, são mais qualificadas do que outras em determinadas áreas. Nesse sentido que estou dizendo. E Daniel e seus amigos tinham esse destaque. Mas Deus não nos escolhe só por causa do destaque. Deus nos escolhe por causa do coração. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, que conhecem o Deus que serve ao Senhor de maneira correta, precisam se lembrar de que Deus tem um propósito nas nossas vidas. E esse propósito passa antes pelo temor a Deus do que pelas capacidades que nós temos. Então, todas as oportunidades que temos, mesmo no campo da adversidade, quando houver adversidade, não foi dada porque Deus nos julga competente, não foi dada porque Deus nos julga bonzinhos, não foi dada porque Deus nos julga sábios. Foi nos dada para que nós possamos desenvolver aquele trabalho à luz da piedade, da santidade e do serviço ao Senhor. Isso aqui nós precisamos sempre ter em mente. Daniel e seus amigos foram colocados ali na presença do rei, dentre tantos outros. E eles agiram, o desenvolvimento deles naquela circunstância e para a vida deles futura, foi desenvolvido no temor. E porque foi desenvolvido no temor, o Senhor os abençoou e os tornou de fato poderosos naquela terra. Exatamente o mesmo quadro de José no Egito. José também era um jovem quando foi levado escravo. E todo o trabalho que foi dado, José o desenvolveu no temor ao Senhor. O Senhor o colocou num lugar de destaque no Egito. Então, nós precisamos lembrar disso, irmãos. Deus, ao longo da nossa história, nos concede competências? Sim. Deus, ao longo da nossa história, nos concede saberes, às vezes qualificações? Sim. Às vezes, por conta disso, nós recebemos algum destaque? Sim. Mas tudo isso não acontece para a nossa própria glória, para sermos servidos por meio disso.
Tudo isso acontece para a glória do Senhor e para servirmos ao Senhor. O Senhor entregou uma nação nas mãos de um rei inimigo, mas não deixou de usar o seu povo em meio àquela adversidade. Então se lembre sempre disso. Tudo aquilo que acontece nas nossas vidas passa pela mão de Deus. Ele tem um propósito em tudo. Tudo, tudo, tudo. Quando uma porta se abre para você, ele tem um propósito naquela porta. Quando Deus permite que alguma coisa aconteça na sua vida, ele tem um propósito com aquilo ali. Tanto num contexto mais abrangente, envolvendo sua família, envolvendo questões futuras, envolvendo as pessoas que estão ao seu redor e sua própria vida, como também, irmãos, o sentido de que ali, naquela ocasião, você está vivendo aquilo ali, você está passando aquilo ali para ser um agente nas mãos do Senhor. E quando nós pensamos em agente nas mãos do Senhor, nós pensamos pessoas com reações diferentes do restante da humanidade, daqueles que talvez não conhecem ao Senhor, motivações diferentes, porque a nossa motivação é a glória de Deus. Então perceba na qualidade do trabalho que devemos desenvolver, seja lá qual for a circunstância, seja lá para quem for, para um amigo ou para um inimigo. A qualidade do trabalho que devemos desenvolver sempre. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. É uma coisa que nós devemos pensar. Tudo está nas mãos do Senhor e quando o Senhor nos chama, ele nos dá a responsabilidade. Quando ele nos coloca em determinada área, determinado serviço, determinada condição, nós, como servos de Deus, temos a responsabilidade de refletirmos o caráter de Deus, de fazermos tudo para a glória de Deus. Eu gostaria que nós meditássemos nisso durante o dia e que isso venha a abrir o nosso horizonte acerca do nosso trabalho, acerca da nossa postura, acerca do nosso posicionamento, do nosso linguajar, dos nossos sonhos, acerca de todos os aspectos da nossa vida, do nosso dia a dia. Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais esta manhã que nos dá diante de Ti. Eu peço, Senhor Deus, que nos abençoe à luz daquilo que pudemos aprender hoje com a Tua palavra. E que o Senhor, ó Deus, use a cada um de nós para manifestarmos Tua graça e Tua glória no lugar onde estamos, nas circunstâncias em que estamos. Se elas são favoráveis, glórias ao Teu nome. Se porventura, ó Deus, nos acharmos em circunstâncias adversas, dá-nos ainda assim a mesma capacidade, a capacidade do autocontrole, para que possamos em todas as nossas obras, em todas as nossas palavras, em todos os contextos, diante de todas as situações, refletirmos a glória e a graça do Senhor. Nunca nos deixe esquecer, tanto em situações boas como em situações ruins, o Senhor não perdeu o controle. Nem tudo significa disciplina. Jó passou por uma situação tão difícil, mas aquilo que ele passou não era disciplina. Há outras situações que somos disciplinados pelo Senhor, como foi o caso aqui do texto. Mas eu peço que em todas essas situações nós entendamos e nos recordemos que o Senhor está agindo soberanamente e que tu tens um propósito em todas as coisas. Abençoe os meus irmãos, ó Deus, nesta manhã. Louvado seja o teu nome pela vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a presença do nosso irmão Leonardo, da nossa irmã Sirlene, e que eu vi aqui da Damares, do Valério e da nossa irmã Natália. Deus os abençoe, tenham todos um bom dia, e o Senhor assim esteja dirigindo nossas vidas nesse dia. Um abraço e até a noite.